Como os tubarões, que são os grandes Power, Mega, Plus investidores, lucram e lucram muito utilizando técnicas bastante simples no Tesouro Direto. Ficou curioso? Então neste vídeo eu vou te ensinar duas técnicas que os verdadeiros profissionais utilizam para faturar e faturar muito no Tesouro Direto. E você vai ver que realmente é bastante simples. Você aí da sua casa poderá replicar as mesmas técnicas que esses tubarões utilizam para lucrar muito com o Tesouro Direto. E mais, além dessas duas técnicas, no final do vídeo eu vou te revelar um segredo onde, na prática, de todas as pessoas comuns que eu conheço e que tentam replicar essas estratégias dos verdadeiros tubarões, eles cometem um erro bastante simples, mas que é bastante danoso. E aí o que acaba ocorrendo? Ao invés deles faturar muito, eles acabam perdendo dinheiro por um simples detalhe que eu vou te ensinar no final desse vídeo. Então se você ainda não me conhece, meu nome é Rondinelli Borges e já fica o convite para você se inscrever aqui em nosso canal e também compartilhar nossos vídeos com seus amigos e familiares. Então vamos lá. Quando eu começo a falar para as pessoas, desse erro que as pessoas cometem e que na prática elas podem perder dinheiro, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é a seguinte: mas Rondinelli, como eu vou perder dinheiro se todos me falam por aí que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do Brasil? Veja, quando as pessoas falam isso, elas estão falando em outro aspecto de segurança. Elas estão falando que você não tomará calote investindo no Tesouro Direto. Por quê? Porque os títulos do Tesouro Direto são títulos públicos. Eles são emitidos pelo Tesouro Nacional. Então, a garantia que você vai receber os seus títulos é do próprio Tesouro Nacional. É como se a garantia fosse do próprio país. E como você sabe, é muito difícil o país quebrar. Ele pode simplesmente aumentar a dívida, ele pode aumentar os impostos, mas quebrar, dar calote, a chance é remotíssima. Então veja, a segurança é neste sentido, tá? Mas Rondinelli, ainda estou confuso. Você disse que eu posso perder dinheiro no Tesouro Direto? A rentabilidade do Tesouro Direto, então, não é garantida? Veja, depende. No Tesouro Direto, nós temos títulos que vencem em poucos anos, em alguns anos, 10, 15 anos, e também no longo prazo, daqui 30 anos, 35 anos. Então, se você investir em um título lá do Tesouro Direto, independentemente da data do vencimento, se você ficar com esses títulos até o vencimento, talvez 5 anos, talvez 15 anos, talvez 35 anos, lá no vencimento, sim, você tem a garantia da sua rentabilidade. Mas no Tesouro Direto, nós temos também a garantia da liquidez diária. O que é isso? Significa que nós podemos vender nossos títulos antecipadamente a qualquer dia, a qualquer momento. Só que aí vai entrar o conceito de marcação a mercado. Por quê? Porque se você vender o seu título antecipadamente, aquela taxa que você contratou no momento do investimento não terá a menor garantia. Ela não terá influência na rentabilidade do título. Por quê? Porque se você vender antecipadamente, o preço do título será o valor de mercado dele. Não terá nenhuma influência com a taxa que você contratou. Rondinelli, me explica um pouquinho melhor então o que é essa marcação a mercado. Explico mesmo, e sabe por quê? Porque as duas técnicas que eu vou te passar, nós precisamos dominar essa marcação a mercado. Eu poderia ficar horas aqui te explicando de fato, na prática, o que é a marcação a mercado. Mas no objetivo vou explicar da forma mais simples possível, tá? Então eu vou dividir em dois momentos. O primeiro momento, imagine que você ainda não investiu em nenhum título do Tesouro Direto. Ou seja, você não comprou nenhum título ainda. Então veja, se você não tem esse título, e se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai ver que cada título lá, ele tem uma taxa de juros, onde o Tesouro Nacional vai te garantir essa taxa lá no vencimento do título. Em consequência dessa taxa
que o Tesouro Nacional está oferecendo, eles calculam o valor do título. Então veja, vamos imaginar então aqui. Aqui está o preço do título atualmente. E aí ela tem essa taxa de juros que vai influenciar o valor do título, né? Só que essa taxa de juros, ela é atualizada todos os dias. Para ser mais preciso, essa taxa de juros é atualizada 3 vezes ao dia. Então o preço desse título aqui, só para você ter uma ideia, é alterado 3 vezes ao dia. Então, o que você precisa memorizar? Memoriza apenas isso, tá? É muito importante. Esse título ele tem uma taxa de juros. Se a taxa de juros sobe, o preço desse título cai. E o inverso é verdadeiro. Se a taxa de juros desse título cai, o preço sobe. Memorize apenas isso, tá? Então, o que acontece? Hoje, momento zero. Você não tem nada em carteira ainda investido no Tesouro Direto. Imagina que o preço está aqui. E aí, de repente, essa taxa de juros é atualizada para cima. Se essa taxa de juros é atualizada para cima, acabei de dizer, o que vai acontecer com esse preço? Vai cair. É ao contrário, taxa de juros com preço. Se esse preço caiu, significa que se você for comprar agora, você estará pagando mais barato. Veja, o preço acabou de cair. Então, pode ser um bom momento de compra, tá bom? Agora, vamos retomar o exemplo. Está lá o título no Tesouro Direto, você não tem nada em carteira, só que agora aconteceu ao contrário. A taxa de juros desse título caiu. Se a taxa caiu, o preço subiu. Então, possivelmente, não será um bom momento para você investir nesse título nesse momento. Por quê? Porque você estará pagando mais caro por esse título. Tá bom? Não tire conclusões ainda. Isso aqui é só para você entender o conceito de marcação a mercado. Agora nós vamos passar para o momento 2. O momento 2 é após você já ter investido em algum título lá do Tesouro Direto. Então vamos imaginar que você já investiu em um título e ele tinha esse preço X em função da taxa X aqui, tá? E aí o tempo foi passando e essa taxa de juros aqui, vamos imaginar, por exemplo, que essa taxa de juros subiu ali com o transcorrer do tempo. Se essa taxa subiu, o que acontece com o preço, né? É ao contrário, o preço cai. Veja que você já tinha pago um valor X aqui no passado, né? Então, se você consultar o seu extrato lá no site do Tesouro Direto ou no extrato lá do seu agente de custódia, você estará com uma rentabilidade negativa. Por que uma rentabilidade negativa? Porque você tinha um pago X, tinha pago, né, um preço X no título, só que agora o preço de mercado dele está com um preço menor. Então, nesse momento, se você vender antecipadamente, você vai perder dinheiro. Mas talvez seja, inclusive, uma oportunidade para você investir mais nesse título. Porque, veja, você estará comprando o mesmo título que você tinha comprado, só que agora pagando menos, né? A consequência disso é que ele te oferece uma taxa de juros maior. Beleza? O inverso também seria verdadeiro, mas eu acho desnecessário repetir aqui, né? O inverso seria você estar com o título e aí a taxa de juros, na realidade, caiu, o preço do título subiu. Se o preço do título subiu, você estará com uma rentabilidade acima daquela que foi contratada e aí, se você vender antecipadamente, você estará no lucro. Beleza? Então, tranquilo. Tá, agora veio o grande X da questão. Eu já entendi o que é a marcação a mercado. Eu sei que, então, a marcação a mercado é fruto da venda antecipada do título, que vai depender da taxa de juros, que vai impactar no preço do título. Então, pode estar para cima e para baixo. Então, qual é a estratégia? Veja, a estratégia em si é muito simples. É você comprar os títulos com taxa alta. Por quê? Com taxa alta ele tem um preço baixo, então você paga um preço baixo. Quando a taxa cair, o preço do título sobe e aí você vende. Então você compra barato e vende caro. Falando assim, parece simples. A estratégia na prática é essa, tá? Só que eu vou te passar agora 2 técnicas. A primeira técnica é a mais simples e é onde nós ganhamos dinheiro de verdade com o Tesouro Direto. Cerca de 100%, 200%, 300% de forma líquida. Essa é a forma mais simples, mais segura e mais garantida de se lucrar com o Tesouro Direto. E aqui nós vamos utilizar o conceito de ciclos de juros.
O que é isso? Ciclos de juros basicamente é o seguinte, significa que nós vamos passar um tempo com juros altos, alguns anos. Esses juros eles vão cair depois de alguns anos. Eles ficam um tempo lá embaixo, depois eles voltam a subir. Eles ficam mais alguns anos lá, voltam a cair e fica mais alguns anos lá embaixo. Então é sempre um sobe e desce, um sobe e desce. Então o que nós temos que saber identificar? Nós vamos investir pesado no Tesouro Direto quando a taxa de juros estiver no topo. Por quê? Porque se a taxa de juros estiver no topo, o preço do título estará baixo. E veja que ciclos de juros são movimentos longos. Eles podem ficar meses ou anos lá em cima e depois meses ou anos lá embaixo. E como esses ciclos são demorados, nós teremos muito tempo para comprar os títulos pagando barato. E aí nós nem precisamos pensar em acertar o momento exato para comprar. Primeiro porque isso não existe, é praticamente impossível. Mas veja que nós teremos muito tempo para comprar esses títulos pagando barato. Se nós temos muito tempo para comprar, significa que nós teremos mais condições de investir nesses títulos. Nós teremos condições de investir de forma mensalmente por um bom prazo. Então, o nosso capital investido será bem grande. E aí, depois de alguns anos, né, nós não sabemos qual é esse prazo, pode ser 2 anos, 3 anos, 4 anos, nós não sabemos. O ciclo virará. E aí ele passará lá para baixo. Lá para baixo, com os juros mínimos, significa que o preço do título estará nas máximas. E aí, da mesma forma, nós também teremos tempo de sobra para vender esses títulos. Não vamos vender tudo numa única vez, porque nós não sabemos quanto é a taxa mínima. Nós vamos vendendo aos poucos. E isso dá uma rentabilidade incrível, 100%, 200%, 300%. Veja que essa forma de ganho é bem simples, é muito utilizada pelos grandes especialistas, tá? Agora, nós temos a segunda técnica de curto prazo. A estratégia, a lógica é a mesma. Só que agora nós não vamos respeitar os ciclos econômicos, não. Nós vamos pegar volatilidades do mercado em determinado dia, ou dias, ou semanas. Vamos identificar os momentos corretos de compra e os momentos corretos de venda. Porque, veja, apesar do ciclo econômico ser assim, ele não é em linha reta. Ele vai mais ou menos assim, ó. Ele vai subindo, mas ele tem altos e baixos. Ele estará lá embaixo, mas ele tem altos e baixos da mesma forma. Então, essa estratégia de curto prazo é a gente identificar uma volatilidade momentânea, a gente aproveita o dia correto de compra e aí nós vamos vender depois de 30 dias, 60 dias. Com isso, nós poderemos ter uma rentabilidade de 10%, 20%, 30% em apenas 30 dias, 60 dias. Então, é um ganho também que não se pode abrir mão, tá? E aqui, essas volatilidades podem ser volatilidades em decorrência de algum fato político, pode ser em decorrência de alguma situação econômica, de algum atentado terrorista, de alguma situação que aconteceu em algum outro país que refletiu aqui em nossa economia. E aí nós precisamos ficar atentos às taxas de juros atualizadas ali diariamente no Tesouro Direto. E aí nós temos uma técnica, né, para a gente identificar os momentos corretos de compra e venda. Agora, qual que é o grande erro que as pessoas cometem quando vão executar essas duas estratégias? Principalmente a estratégia de curto prazo. É pensar que taxa de juros é tudo igual. Não. Nós temos dois tipos de taxa de juros. A primeira taxa de juros, onde todos conhecem, e praticamente todos que vão executar essas estratégias só dão importância para essa primeira taxa de juros, que é a taxa Selic. Possivelmente você conhece também a taxa Selic. Mas veja, taxa Selic é uma taxa de juros de curto prazo.
essa taxa Selic, ela vai impactar os preços dos títulos lá do Tesouro Direto, o próprio Tesouro Selic, e talvez os títulos curtos, com vencimento bem próximos, porque a taxa Selic é uma taxa de juros de curto prazo. Só que nós temos uma outra taxa de juros. Nós temos os famosos contratos de juros futuros negociados na Bolsa de Valores com vencimentos longos. E aí, esse contrato, essa taxa de juros desses contratos longos que vão impactar as taxas dos títulos do Tesouro Direto que tem vencimento longo. Então, você tem que se atentar a essas duas taxas de juros. E aí, o erro das pessoas é pensar que a taxa Selic subindo, todos os juros dos títulos públicos vão subir. Não, não é verdade. Às vezes coincide por outros motivos. E as pessoas pensam que taxa de juros caindo, todas as taxas dos títulos do Tesouro Direto vão cair. Não, também não é verdade. Muitas vezes acontece exatamente o oposto. Às vezes a taxa Selic sobe e a taxa de juros futuro imediatamente cai. E o ao contrário também é verdadeiro. Às vezes a taxa de juros cai e a taxa de juros longa, os DIs futuros negociados na Bolsa de Valores, sobem imediatamente em decorrência da taxa de juros de curto prazo cair. Veja, aqui o que nós temos que formar é a expectativa futura. Ganha dinheiro na marcação a mercado quem forma uma antecipação da expectativa. Porque, veja, esses títulos longos, para eles, é muito mais importante do que a taxa Selic alguns conceitos por trás. Por exemplo, dívida do país no longo prazo. Por exemplo, expectativa de inflação no longo prazo. Então, o que acontece? Às vezes, a expectativa de juros, às vezes a expectativa de inflação no futuro está subindo. E aí, às vezes, a taxa de juros cai. A taxa Selic cai. Se a taxa Selic cai, o Banco Central está demonstrando para o mercado que ele não está comprometido com a inflação. Eu sei que aqui está ficando um pouco mais técnico, tá bom? Se o mercado, se ele sabe que o Banco Central não está comprometido com a inflação tende a subir. E lá no futuro, o mercado sabe que para controlar a inflação futura, terá que subir muito a taxa de juros. E aí, então, apesar da taxa Selic ter caído, a taxa de juros futuro vai subir e vai subir forte. Essa é apenas uma das possíveis explicações para você entender da diferença entre taxa de juros de curto prazo com taxa de juros futuro, com taxa de juros de longo prazo, as taxas negociadas na Bolsa de Valores. Mas aqui nós poderíamos desenvolver vários exemplos para vocês. Mas eu espero que você tenha entendido. Então, na marcação a mercado, para a gente lucrar e lucrar muito, não é que não seja importante você analisar a taxa Selic. É claro que é. Por quê? Porque a taxa Selic é que vai ajudar, também a formar o valor da taxa de juros futuro de longo prazo. Então, às vezes, ela sobe e você tem que saber analisar. Se ela subir, qual que vai ser o impacto na taxa de juros futura de longo prazo? Vai subir ou cair também? E aí você se antecipa ao mercado, sabendo o momento certo de compra e correto também de venda. E aí você turbina o seu capital, tanto utilizando os ciclos de juros, quanto utilizando as técnicas de curto prazo, tá bom? Eu sei que eu não vou conseguir te passar tudo isso em apenas um pequeno vídeo. Por isso eu desenvolvi o método IRM do Tesouro Direto. Porque IRM, o I é de investimento.
porque você vai aprender a investir no Tesouro Direto de verdade, como os gestores de fundos multimercados. E o R recebimento de renda, porque você vai aprender a montar a sua aposentadoria utilizando títulos públicos que pagam cupons de juros, cupons sempre crescentes, cupons garantidos da proteção pela inflação. É fantástico você montar a sua aposentadoria pelos títulos do Tesouro Direto. E o M, IRM, o M de multiplicação de capital. Por quê? Porque lá nós te explicamos passo a passo tudo isso aqui que eu tentei falar para você nesse pequeno vídeo, né? Lá nós temos várias e várias aulas te ensinando tudo. Como antecipar o mercado, como identificar o momento certo de compra e venda, e aí como você rentabilizar, né, e muito os seus investimentos utilizando o Tesouro Direto. Então, se você ficou interessado em conhecer um pouquinho mais sobre o método IRM, eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo o link para você conhecer um pouquinho mais. Beleza? Então espero que você tenha gostado desse vídeo e fica novamente o convite para você se inscrever aqui em nosso canal. Até a próxima!